Quando a Primeira Guerra Mundial começou em julho de 1914, os Estados Unidos, sob a presidência de Woodrow Wilson, optaram pela neutralidade. Essa decisão estava enraizada na política de isolacionismo que definia a diplomacia americana desde o início do século XIX, conforme articulada pela doutrina Monroe, que evitava envolvimentos em conflitos europeus. Wilson declarou que os Estados Unidos deveriam ser imparciais em pensamento e ação e posicionou o país como mediador entre as potências beligerantes. A população americana apoiava amplamente essa neutralidade. A diversidade étnica do país, composta por descendentes de alemães, britânicos, franceses, irlandeses e outros, fazia da neutralidade uma forma de evitar conflitos internos. Além disso, muitos americanos viam a guerra como uma disputa distante entre impérios europeus, sem relevância direta para a segurança nacional. No entanto, a economia americana prosperava com o conflito. Embora os Estados Unidos fossem oficialmente neutros, a balança comercial favorecia os aliados. Grandes quantias de dinheiro foram emprestadas aos aliados por bancos americanos como o JP Morgan, e a exportação de armas e suprimentos aumentou significativamente. Esse relacionamento econômico estreito começou a minar a neutralidade americana, principalmente porque a Alemanha via essas transações como um apoio indireto aos inimigos. A neutralidade foi cada vez mais desafiada pela Guerra Submarina Alemã. Em resposta ao bloqueio naval imposto pelo Reino Unido, a Alemanha utilizou submarinos para atacar navios comerciais no Atlântico. Em maio de 1915, o afundamento do transatlântico britânico Lusitânia por um U-boat alemão, matando 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos, causou indignação nos Estados Unidos. Embora Wilson tenha exigido o fim dos ataques indiscriminados, ele resistiu às pressões para entrar na guerra, preferindo a diplomacia. Apesar dos esforços de Wilson para manter a neutralidade, os eventos de 1916 e 1917 tornaram a entrada na guerra inevitável. A Alemanha, enfrentando um bloqueio naval britânico que sufocava sua economia e capacidade militar, intensificou a guerra submarina irrestrita em janeiro de 1917. Essa estratégia visava cortar os suprimentos aliados e forçar o Reino Unido a negociar, mas também arriscava provocar os Estados Unidos. Wilson, que havia sido reeleito em 1916 com o slogan "Ele nos manteve fora da guerra", enfrentou um dilema crescente. Enquanto defendia a neutralidade, ele reconhecia que os ataques aos navios americanos ameaçavam os interesses econômicos e a soberania do país. Ao mesmo tempo, a opinião pública nos Estados Unidos começou a mudar, especialmente nas regiões costeiras, onde as perdas marítimas eram mais sentidas. Em meio a essa escalada, outro evento crucial ocorreu: o telegrama Zimmermann. Em janeiro de 1917, o Reino Unido interceptou e decifrou uma mensagem secreta enviada pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, ao governo do México. Na mensagem, a Alemanha prometia apoiar o México na recuperação de territórios perdidos para os Estados Unidos, como Texas, Arizona e Novo México, caso os americanos entrassem na guerra contra as potências centrais. Quando o telegrama foi revelado em março de 1917, causou indignação nos Estados Unidos, reforçando a percepção de que a Alemanha representava uma ameaça direta. Esses eventos, combinado com o colapso do governo czarista da Rússia após a Revolução de Fevereiro de 1917, convenceram Wilson de que a guerra não era apenas uma disputa europeia, mas uma luta pela democracia global. Com a saída da autocracia russa, Wilson viu a possibilidade de justificar a entrada americana como um esforço moral para tornar o mundo seguro para a democracia. Em 2 de abril de 1917, Wilson fez um discurso histórico ao Congresso pedindo a declaração de guerra contra a Alemanha. Ele argumentou que a guerra submarina irrestrita ameaçava a liberdade dos mares e que os Estados Unidos
tinham o dever moral de lutar pela paz e pela democracia. Em 6 de abril, o Congresso aprovou a Declaração de Guerra, marcando a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito. A entrada americana foi um divisor de águas na Primeira Guerra Mundial, mas a mobilização total demorou. O governo implementou a Lei do Serviço Seletivo, em maio de 1917, que introduziu o recrutamento obrigatório. Milhões de homens foram convocados para as Forças Armadas e o país começou a se preparar economicamente e militarmente para a guerra. A economia americana foi rapidamente adaptada para o esforço de guerra. Indústrias foram reorganizadas para produzir armamentos e o governo lançou campanhas de racionamento de alimento e combustível. A propaganda desempenhou um papel vital, com a iniciativa como a venda de títulos da liberdade, para financiar o esforço de guerra e campanhas que promoviam a unidade nacional e o apoio à causa aliada. Apesar do entusiasmo inicial, os desafios eram grandes. A integração das forças americanas ao campo de batalha europeu levou tempo, e as forças expedicionárias americanas, lideradas pelo general John Pershing, só começaram a participar dos combates no final de 1917 e início de 1918. A chegada das tropas americanas na Europa, em grande escala, em 1918 foi decisiva. O envolvimento dos Estados Unidos forneceu um novo influxo de soldados e recursos que ajudaram a reverter o curso da guerra a favor dos aliados. As forças americanas participaram de batalhas importantes, como a de Saint-Mihiel e a ofensiva de Meuse-Argonne, já comentados aqui no canal, que desgastaram as forças alemãs e forçaram as potências centrais a buscar um armistício. Além do impacto militar, a entrada dos Estados Unidos também teve um peso psicológico significativo. Para os aliados, a presença americana revitalizou a moral. Para os alemães, ela representava uma força inevitável que dificultava qualquer possibilidade de vitória. O armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918, encerrando a guerra. No entanto, o papel dos Estados Unidos continuou a ser fundamental nas negociações de paz. Wilson apresentou seus 14 pontos, um plano para garantir a paz mundial e estabelecer a Liga das Nações. Apesar de sua visão idealista, o Tratado de Versalhes de 1919 foi mais punitivo em relação à Alemanha, o que gerou críticas e tensões futuras. Internamente, a entrada na guerra transformou os Estados Unidos em uma potência global. A economia cresceu, a sociedade mudou e o país assumiu um papel mais ativo nos assuntos internacionais. No entanto, o Senado rejeitou a adesão à Liga das Nações, marcando o retorno ao isolacionismo. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi um processo complexo, moldado por fatores econômicos, estratégicos e ideológicos. Embora tardia, a intervenção americana foi crucial para o desfecho do conflito e simbolizou a transição dos Estados Unidos de uma potência isolacionista para um ator global. Esse envolvimento teve implicações profundas para o século XX, influenciando o equilíbrio de poder internacional e preparando o terreno para o protagonismo americano em conflitos futuros. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!